Imagine uma pessoa que não conhece nada de Deus. Já ouviu falar, mas é totalmente ignorante com respeito a Deus. E então vem o apóstolo Paulo e expõe o Evangelho, prega para esta pessoa, fala quem é Deus, quem é Jesus, explica o Evangelho para esta pessoa. O que é que você acha? Quais são as chances desta pessoa se converter, passar a crer em Deus? Bom, eu estou falando aqui do governador Félix, na época do apóstolo Paulo. Você pode ler a sua história lá no capítulo 24 do livro de Atos. Mas eu vou falar apenas um trecho, porque Paulo foi levado até Félix, que naquela altura era o governador ali da Judéia, ele era o representante de Roma ali em Israel. Ele cuidava dos assuntos pertinentes aos judeus para manter a paz em Israel e coletar os devidos impostos e manter Roma feliz. Então, qualquer problema, qualquer revolta, tribulação, qualquer perturbação da paz em Israel acabaria no seu colo, ele teria que resolver. E por isso Paulo, considerado um perturbador da paz dos judeus, porque ele pregava Jesus, foi levado até Félix para ser ouvido e julgado. Então, quando Félix pediu para que Paulo se explicasse, e explicasse que seita era aquela, porque naquela época o cristianismo já era acusado de ser uma seita, não é? Os judeus falavam, essa seita aí de Paulo, Paulo inventou essa seita, não é? Você vê que a fé cristã, ela foi chamada de seita lá logo no início. Então Paulo, explicando sobre a sua fé, sobre Jesus, ele falou com Félix e com a sua esposa. Ele pregou para eles, ensinou, expôs as Escrituras, o Evangelho. E a reação de Félix foi muito curiosa, porque diz lá no versículo 24, alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. Então, ele chamou Paulo para falar com ele sobre a fé em Jesus. E Paulo, tratando da justiça, olha os assuntos que Paulo falou com Félix. Tratando ele da justiça e da temperança, que é a vida com disciplina, a vida regrada pela disciplina de Deus, e do juízo vindouro. 3 coisas: justiça, disciplina, autodisciplina, e do juízo vindouro. 3 coisas que governantes, pessoas que estão no poder, normalmente não querem ouvir. Não querem ouvir. Justiça, justiça para os outros, para mim é o que eu quero, né? Justiça para os outros, para mim é o que eu quero. Há um ditado no mundo que diz assim: para os amigos, os favores da lei. Para os inimigos, os rigores da lei. Então, os que estão no poder, normalmente, buscam fazer a justiça para os outros, né? De acordo com o que eles querem. Mas, com respeito a eles, eles dobram a lei segundo os seus interesses. Então, justiça, temperança, domínio próprio. A pessoa que tem muito poder e condições, ela não quer exercer domínio próprio, autodisciplina. E o juízo vindouro, muito menos. Quem está no poder, está na cadeira do juiz, se acha Deus. Não se acha passível de juízo de ninguém. Acha que pode julgar a todos, mas que não será julgado. Então, Paulo foi logo, digamos assim na jugular. Falando de Jesus, falou de assuntos que este homem e a sua esposa precisavam ouvir.
justiça, domínio próprio e o juízo vindouro. Mas ele foi tão forte quanto ao que ele falou, que diz o texto que Félix, amedrontado, ficou com medo, ficou assustado com o que Paulo falou. Respondeu: por agora, vai-te, e em tendo oportunidade, te chamarei. Quer dizer, Félix ficou assustado quando Paulo tocou no assunto do juízo vindouro. Do juízo vindouro. E você vê que isso não mudou nada. 2000 anos passaram e o ser humano não mudou. Porque hoje, quando nós falamos do juízo vindouro, não é? Quando nós falamos do que está por vir sobre essa terra, que Deus vai julgar vivos e mortos, e que aqueles que não tiverem o seu defensor, o seu advogado, o Senhor Jesus, para defendê-los pela fé que demonstraram nele, receberão eterna condenação, as pessoas normalmente não querem ouvir. O evangelho popular hoje é o evangelho que as pessoas querem ouvir o que elas gostam. Elas querem ouvir do amor, o evangelho do amor, né? Pensam que o amor é só aprovar tudo que elas fazem. Elas confundem amor com aprovação de tudo que elas fazem. Que por amor, Deus não vai julgar ninguém. Mas é impossível você amar uma pessoa e não ser justo. Impossível. Amor e justiça não se separam. É impossível. Pelo amor de Deus, ele vai julgar. Pelo amor de Deus, ele vai ser justo com todas as pessoas. Por isso, Paulo falou da justiça e do juízo vindouro. Quer dizer, Novo Testamento. Não estamos falando aqui de lei do Velho Testamento. Estamos falando de Novo Testamento. Deus vai julgar. Então, muitas pessoas querem ouvir hoje o evangelho do amor, querem ouvir o evangelho do sucesso. Sucesso, quero ter sucesso, profetizar que você vai ter sucesso, eu vou profetizar, eu vou ser profeta na sua vida, eu vou ser o teu guru, eu vou ser o teu coach, eu vou te levar ao sucesso. As pessoas querem, elas elegem para si doutores que vão levá-las ao sucesso material. Sucesso material. Então esse evangelho elas querem ouvir. Mas quando a gente começa a falar do pecado, da justiça de Deus, do juízo vindouro, e que as pessoas precisam temer e tremer pela sua salvação, levar a fé a sério, não viver no pecado deliberadamente, não se apoiar naquela história de que eu creio em Jesus, estou salvo. Não é? Creio em Jesus, estou salvo. Pensam que essa crença, a crença diabólica que a Bíblia fala que é a crença dos demônios, os demônios creem em Deus também, mas são demônios. Então, essa crença demoníaca não salva ninguém, não vai salvar ninguém, não vai impedir ninguém do inferno, porque os que já estão no inferno também creem. Quer dizer, uma crença de saber que ele é Deus, mas não adianta você saber, não adianta você dizer eu creio. A crença bíblica, ela tem que refletir naquilo que você faz. Porque é o que você faz que mostra o que você crê. Não é o que você fala que mostra o que você crê. Não é o que você sabe. Não são as suas convicções teológicas que mostram o que você crê. O que mostra o que a gente crê é o que a gente faz, como a gente vive. Isso sim é a verdadeira fé. Então, se você apenas crê de boca, você não vai receber a salvação. E nós temos que falar sobre isso. Quando nós falamos, então as pessoas se assustam e dizem, não, isso aí é muito difícil para mim. Assim como Félix, que ficou amedrontado e cortou logo o assunto e falou, bom, chega por hoje, Paulo, chega por hoje, vamos fazer o seguinte, volta lá para a tua cela, para a tua cadeia, eu vou te chamar de novo num momento oportuno. E botou Paulo de volta na prisão. E não é que depois de alguns dias ele chamou Paulo, mas só para tentar extorquí-lo. Félix chamou Paulo de novo e várias vezes
Mas, ouvindo falar de dinheiro que Paulo tinha recolhido, ofertas para o templo e para os cristãos, Félix sentiu o cheiro de dinheiro e tentou extorquir Paulo, tipo dizendo assim, me ajuda que eu te ajudo. Paulo, fazer o seguinte, me ajuda aí e eu te solto. Me dá um dinheiro aí, me dá um cala-boca aí, que eu te solto, Paulo. Quer dizer, Félix mostrou que o único Deus que ele cria e servia de verdade era Mamon, era o dinheiro. Ele não queria ouvir falar do Deus verdadeiro, o Deus que Paulo servia e que as Escrituras registram. Ele queria saber do único Deus que ele podia tocar, sentir e se beneficiar, era o dinheiro. Então, Paulo, faz o seguinte, se você me arrumar um dinheiro, eu te solto da prisão. Esse Félix, que olha, a esposa era judia, religiosa, não é? Com certeza, uma judia casada com um romano, você pode imaginar, né? Você pode imaginar que também era garimpeira, não é? Também era garimpeira. Mas isso é outro assunto. O fato aqui que nós devemos focar é o seguinte: se você quer receber a salvação, você tem que entender que a palavra de Deus vai te fazer desconfortável. Ela vai tirar você da sua zona de conforto. Félix não queria sair da sua posição, não queria perder a mamata, as benesses. Ele não queria ouvir nada que o condenasse. Então, ele preferia condenar Paulo sem razão do que ser condenado pelo evangelho que Paulo pregava para ele. E muitas pessoas fazem exatamente isso. Não querem ouvir o verdadeiro evangelho porque ele as condena. As condena no sentido de condena suas obras, mas oferece salvação. Não condena no sentido de atirar pedras, condena os seus pecados, mas oferece a salvação dos seus pecados. Mas é claro, a pessoa, para receber a salvação dos seus pecados, tem que arrepender-se deles e deixá-los. E muitos não querem. Então preferem silenciar Paulo, manter Paulo preso e continuar buscando seus outros deuses, seja o dinheiro ou seja outra coisa. Aprenda, meu amigo, minha amiga. Talvez você esteja assim como Félix, ouvindo a palavra, mas se incomodando com ela, mas ao mesmo tempo tentando silenciá-la. Por quê? Por que a palavra de Deus te incomoda tanto? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.